agora a gente vai para um assunto sério, um assunto importante que a gente até vem discutindo no Você Bonita há algum tempo. A gente vai conversar hoje com o Dr. Murilo Neves, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. A respeito do tabagismo, a respeito da mulher e de alguns riscos que a gente acaba tendo aí, vamos dizer assim, aumentados quando a gente tem, né, essa relação entre homem e mulher. Até queria comentar e começar esse nosso papo te perguntando, quando a gente está falando aí de riscos no geral, né, de homens e mulheres, a mulher ela acaba sendo mais prejudicada, tendo aí, digamos assim, mais chance de ter problemas, até numa idade mais jovem, tudo isso devido a fatores hormonais? É minha primeira pergunta. Os fatores hormonais podem decidir tudo nesse início aí na vida da mulher? Eles não podem decidir tudo, mas eles representam um componente importante no metabolismo feminino e eles influenciam nas consequências do tabagismo na mulher. Por exemplo, a mulher tem uma tendência maior a fazer um pouco mais de trombose, um pouco mais de embolismo, por conta dos hormônios femininos. Muitas vezes a mulher acaba fazendo uso de anticoncepcional, algumas terapias de reposição, e quando você associa isso ao tabagismo, isso acaba exponenciando, acaba aumentando ainda mais essa probabilidade de uma trombose, de algum evento embólico dessa natureza. Mesmo que esse homem também fume, que tenha a mesma, eu diria exposição. Assim, de tudo. Pratica ou não atividade física, tem ali a mesma faixa etária dessa mulher. O fato, então, da mulher fumar, ela tem um aumento dos riscos, mesmo que ela tenha convivido uma vida inteira com um homem que também fumasse. Sim, depende, só pelo fato dela ser mulher. Só pelo fato dela ser mulher. Por isso que eu fui direto na parte dos hormônios, porque a gente fica pensando, poxa vida, a gente já começa em desvantagem, né? Um pouquinho. Mas hoje, até porque, por isso que a gente trouxe esse assunto, você tem notado que muitas coisas estão sendo feitas, eu acho que muitas leis estão sendo criadas para as pessoas fumarem cada vez menos. Você acha que isso está tendo aí algum reflexo, que de fato, pelo que você vê em consultório, as pessoas, no geral, estão diminuindo aí o cigarro, né? Que infelizmente é vício, né? Sim, está diminuindo, as campanhas surtem sim efeito. No mundo todo, o aumento das pessoas que fumam está diminuindo, ou seja, a gente não conseguiu ainda fazer uma decreção no número de pessoas que fumam. Ela ainda aumenta a cada ano, mas esse aumento nos últimos anos vem sendo menor. O que já é fruto de campanhas. O inconveniente é que o geral está diminuindo, mas na mulher está aumentando. A mulher ainda entrando no ambiente de trabalho, tentando se colocar, acaba adquirindo um pouco os vícios do homem. E, então, ela está entrando nesse meio também, assim como o homem já entrou e acaba entrando um pouco antes, mas a mulher também está entrando. Olha. Então, o número total de pessoas que estão fumando vem aumentando todos os anos, mas numa taxa menor. Menor do que antigamente. Isso, mas a mulher ainda aumenta. Olha, que interessante esse dado. Isso até me passou pela cabeça, porque as campanhas, então, estão sendo até, não diria agressivas, mas no geral, eu acho que até devem ser agressivas para a gente ter noção do quanto o problema pode comprometer a vida. Vamos entrar nesses problemas, então. Vamos. Você citou logo de início que essa mulher, se ela associar o cigarro à pílula anticoncepcional, fica mais grave ainda. Aumenta um pouquinho a chance. A mulher tem todos os riscos ao tabagismo do homem. Os riscos são os mesmos. Todas as neoplasias malignas, todas as doenças pulmonares, os processos inflamatórios da parte respiratória alta, então as rinites, as sinusites, as alterações vasculares, então aumento da pressão, trombose de perna. E a mulher, especificamente, pelo fato de ser mulher, acaba tendo os problemas relacionados à infertilidade. Puxa. Isso. Aí, depois que ela consegue engravidar, ela tem um problema de parto prematuro e de baixo peso de nascimento. E tem alguns trabalhos um pouco mais recentes que estão tentando correlacionar, e aparentemente existe uma correlação entre o tabagismo e a morte
da apneia da criança, do recém-nascido, aquela criancinha que está no berço e acaba morrendo, falecendo. Existe uma associação provável, ainda não conseguiu 100%, mas parece que existe uma correlação com o tabagismo, a mãe tabagista, em que faz essa cadeia toda. Então ela tem mais dificuldade de engravidar, depois que ela é engravida, a criança nasce mais cedo do que ela deveria, com um peso menor, e ainda tem nos primeiros meses um risco aumentado de ter uma morte prematura, súbita. Uma morte súbita, exato. Agora, doutor, isso a gente está pensando numa mãe, numa gestante que fuma durante a gravidez, ou se ela já tiver fumado por anos da vida dela, e no momento que ela descobriu uma gravidez, ela para aquele período, após o parto, ela volta a fumar, porque eu já vi muito, tenho muitas amigas que já passaram por isso. Os riscos são os mesmos, ou o problema realmente é o tabagismo durante a gestação? Não, os riscos diminuem. Não é o mesmo de que uma mulher grávida fumando não tem o mesmo risco de uma mulher que fumava, parou e está grávida. Certo. Né? A nicotina, ela age muito rápido e ela é um potente vasoconstritor, ou seja, ela fecha o vaso. Então, a partir do momento em que ela descobrir que ela está grávida e se ela quiser fazer um benefício à criança, pode parar sim, mesmo que ela tenha fumado muitos anos. Tá. E se ela for voltar a fumar, que obviamente se ela conseguiu ficar a gestação toda sem fumar, ela poderia continuar sem fumar, seria o maior benefício que ela faria, tanto para ela como para a criança. Tá. Porque tem também o tabagismo passivo e assim sucessivamente. Mas se porventura ela voltar a fumar, sim, ela acaba tendo o risco à criança do tabagismo passivo, mas é menor, é melhor isso. E até a amamentação, né? Acaba comprometendo também. Compromete porque passa no leite. Vai pro leite. Vai. Gente, muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu já ouvi uma história também, até queria ver se isso acontece, enfim, se já teve uma experiência como essa. Muitas mulheres, quando fumam já há muito tempo e até tem um consumo grande, né, de cigarros por dia, quando descobrem a gravidez, alguns médicos, eu já ouvi casos desse tipo, acabam permitindo que essa paciente fume 1, 2, até 3 cigarros, porque isso vai ser menos pior do que a abstinência que ela vai entrar não fumando, que também pode comprometer a saúde do bebê. Tá. Isso é algo que pode acontecer. Eu não sei nem se daqui a pouquinho, na próxima pauta que a gente vai fazer sobre ansiedade, depressão, que eu acho que também tem relação quando a gente está falando sobre isso, mas até que ponto, né? Então, pode ser permitido um cigarro durante a gravidez com tudo isso que você está contando. Olha os riscos que esse bebê vai correr. Em princípio, as recomendações internacionais são de que se pare de fumar imediatamente. De diminuir é uma solução um pouco tupiniquim. Existem outros métodos que a gente pode usar durante a gestação, com PET de nicotina, para ir diminuindo a ansiedade e controlar um pouco a ansiedade, que não seja em si o cigarro. Então, existem alternativas sim. Se você estiver grávida, gestante nesse momento, procure um profissional médico, ele vai poder te orientar nesse quesito. Olha, então é importante isso que você está dizendo. Então tem tratamentos até durante a gestação que podem ajudar e que vão comprometer menos esse feto. Sim. E olha, meninas, o negócio é sério. Imagina colocar em risco aí a vida do bebê. Até é vício, é difícil, a gente sabe que ninguém está dizendo que é fácil, mas é um controle muitas vezes que precisa vir de algum lugar pensando aí que tem um bebê, né? Vale lembrar que o tabagismo é considerado um vício equivalente ao consumo de heroína, equivalente ao consumo de cocaína. O vício com o álcool é mais simples de se resolver, mas o vício do tabagismo ele é considerado equivalente aos vícios dessas drogas mais fortes. Ah, é? Equivalente. Então, precisa ter uma ação social, familiar, a pessoa, os amigos, toda uma comoção em prol de parar de fumar. 90% das pessoas que tentam parar de fumar uma vez, voltam a fumar. Então, parar de fumar é sim bastante trabalhoso. E quanto mais vezes você vai tentando e não conseguindo, mais você vai se sentindo incapaz de conseguir aquilo. É verdade. Então, a primeira vez que... Então, não comece a fumar, é a primeira dica. É verdade. Se você estiver fumando e for tentar parar de fumar, ótimo, excelente, em qualquer idade vai ter benefício.
procure um profissional para te ajudar, porque a gente é forte, a gente sabe que a gente consegue parar, mas com a ajuda, a taxa de sucesso é muito maior. É verdade. Vamos para uma perguntinha do público, então. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Posso ler, Má? Vamos lá. É da Patrícia de Campinas. Obrigada. As mulheres têm mais dificuldade de parar de fumar do que os homens? Não tem mais dificuldade do ponto de vista técnico, não. Em princípio, não. Existe sim, porque fumar, na verdade, é um transtorno de ansiedade. E as mulheres acabam sofrendo um pouco mais com a ansiedade. Ciclo hormonal, menstruação, período e aquela coisa toda. Então, tem geralmente um pouco mais de estresse do que o homem, tem o trabalho, a casa que tem que cuidar, os filhos, o marido cobrando. Então, a carga emocional da mulher sempre é um pouco maior do que o homem. Tá. Então, isso pode fazer com que seja mais difícil, mas por conta de uma parte emocional, não do mecanismo técnico em se realizar a parada de fumar. Entendi. Medicação e o resto não, o resto é equivalente. E o efeito, então, em homens e mulheres, quando a gente está falando de um tratamento, já que a gente tocou nesse assunto, tem mais chances de recuperar mais o homem ou a mulher, pensando nesse lance da ansiedade nas mulheres? Homens têm mais sucesso? A taxa de sucesso é baixa. Lembra que eu falei que todo mundo que tenta parar de fumar, cada 10, 9 voltam a fumar. É muito. E todos voltam a fumar, tanto homens quanto mulheres. Porque o fumar, além de ser algo de um transtorno de ansiedade, existe um certo hábito. E a pessoa tem que mudar algumas coisas que são hábito. Então, muitas vezes ela associa fumar com um cafezinho, ou associa fumar com ir num bar, tomar uma cervejinha. E se ela não cortar esses hábitos, fica difícil, principalmente no começo, que é um período em que você tem mais vontade, em que quando você para, você sente aquela necessidade de fumar. E isso acontece principalmente nos primeiros meses em que você está parando. Depois diminui bastante. Mas no primeiro mês, realmente é difícil. Tá. Então, tem um período que a pessoa tem que ficar sem colocar nenhum cigarro na boca para conseguir vencer e falar assim, não vou voltar? Pelo menos quanto tempo? Não pode mais. Não pode mais. É só um. Não tem essa história. Não. É considerado um transtorno de ansiedade, como qualquer... É que nem um viciado em heroína, em droga. Experimentou a primeira vez, vai ter recaída. Olha só, gente. Vamos então mostrar. Vamos colocar, Mal, ilustra? É bacana, ele vai mostrar aí todos os efeitos e todas as complicações, Vamos então, lá. Os riscos que as mulheres estão correndo. Vamos lá. Então, aí um desenho esquemático, né, do pulmão, do funcionamento, né, a fumaça entrando e ela causando a destruição desse finalzinho, né, os alvéolos é como se fossem as folhinhas das árvores, né, então a causa uma fibrose dessa região e uma destruição, eles não ventilam mais tão bem, né, então as trocas gasosas acabam ficando prejudicadas. Aí... Isso, aí com o avançar do processo, né, o bronco, que é esse canalzinho por onde o ar passa, vai ficando cada vez mais estreito e o ar vai ter cada vez mais dificuldade de passar. Tá. Certo? E como oxigena menos o sangue, é isso que ele vai mostrar, né, porque as trocas gasosas são piores, alguém tem que compensar esse déficit todo. E um dos primeiros órgãos que acabam compensando é o coração, que tem que trabalhar mais para mandar mais sangue, né? Tá. Né? Para os órgãos e para o resto do corpo, né? Como eu comentei, a nicotina, ela acaba fechando um pouco os vasos se tornam mais estreitos e apertados a passagem do sangue e a pressão sobe, né? E aí começam a vir os males do aumento da pressão, né, o acúmulo de placas, né, e assim as coisas vão indo. Olha só. E é por isso, então, que até no caso das mulheres, o risco de infarto, até em idade precoce é bem alto. Assim como o homem também, aumenta bastante, exponencialmente. Na mulher, do ponto de vista estético, né, envelhece a pele, o cabelo... Né, unhas do dedo onde ela segura o cigarro, às vezes ficam com uma qualidade ruim, né? A mão fica até amarelada, né? Fica amarelado, exato.
A voz também prejudica. Esses são muito, os locais onde tem câncer, né? Então, câncer de boca e garganta. O pulmão é o primeiro lugar, depois vem estômago, né? O rim é o último, depois boca e garganta são ali 10% dos tumores das mulheres relacionados a isso são por causa do cigarro, por causa na boca. Língua, cavidade oral, garganta, cerca de 10%. Olha, a gente fica chocado vendo os negócios, né? Negócio que não tem benefício nenhum, né? Como é que pode, né, doutor? A gente olha e fala, nossa, você olha e fala assim, é só malefício. Só malefício, só coisa ruim, uma atrás da outra. E existe uma aceitação assim, cultural grande. E ainda assim difícil de se manter controlado longe para quem tem o hábito de fumar. Aí, você quer colocar a pergunta do público, Mar? É isso? Vamos colocar que eu vou deixar mais uma pro doutor, que essa é boa também. Clara, obrigada, um beijão. Qual a relação do tabaco e osteoporose? Bom, depois de tudo que a gente viu, que detona tudo, também detona ossos, detona o corpo todo. Não existe uma relação clara 100%, mas mulheres que fumam acabam tendo uma perda óssea um pouco mais aumentada do que as mulheres que não fumam. Não há uma relação linha direta com isso, mas os trabalhos acabam mostrando isso um pouco, muito provavelmente também relacionado às trocas sanguíneas e às coisas que o cigarro, aos prejuízos do cigarro. Então, aparentemente sim, existe uma relação, ela só não é ainda 100% comprovada, mas sim, existe uma relação. Existe relação. Sim. Agora, a gente sabe que cada cigarro ou cada trago são não sei quantas mil substâncias, são inúmeras, né? 7 mil. 7 mil? 7 mil. 7 mil. Eu ia dizer duas. Não, com mais de 70 carcinógenos conhecidos. Meu Deus. Eu ia te perguntar se a gente pode até como curiosidade, né? Porque a gente sabe que o cigarro é horrível de qualquer maneira, mas é a nicotina o problema mais perigoso ou são essas outras 6 mil e não sei quantas substâncias? Como é que é a junção de tudo isso? Cada um acaba tendo um comprometimento. A nicotina é um dos principais, é ela que causa o vício. E é ela que te prende ao cigarro praticamente. Mas no cigarro também tem a própria queima faz o alcatrão. O alcatrão é um problema importante. O cigarro tem uma série de outros derivados que acabam vindo, tipo formol, amônia e uma série de outros venenos de rato, acabam tendo tudo isso no cigarro. Né? E o próprio monóxido de carbono, que você aspira da fumaça, também ajuda no processo todo de destruição e de hipóxia toda, que é a baixa da concentração de oxigênio no sangue e que acaba dando problema. Então, na verdade, é um pacotão de conjunto de coisas e cada uma acaba tendo uma ação independente, mas todas presas na nicotina, que é quem causa o vício. Entendi. E é quem te prende ao cigarro. E o quanto, então, uma pessoa que está aí do lado de um fumante, né, um fumante passivo, está comprometido mesmo não tragando? O fato de inalar essa fumaça, então essas substâncias, compromete também? Compromete também. Tem uma série de estudos que já provaram. Análise da urina de pessoas que convivem em ambiente com pessoas que fumam, a análise da urina dessas pessoas mostra que tem nicotina na urina. Puxa vida. Então, sim, o simples fato de você ficar no ambiente com uma pessoa que fuma e conviver com ela, aumenta os riscos frente a pessoas que não fumam, de você ter cânceres da mesma natureza, problemas pulmonares da mesma natureza, rinites, sinusites e afins, né? Obviamente que não na mesma proporção de quem fuma, mas é mais do que de quem não fuma. Então temos que ficar atentos, se não fuma, para que ficar do lado de alguém que está fumando? Isso. Doutor, para a gente encerrar, queria que você desse algumas dicas, então. Você já sugeriu algumas coisas, que procurar ajuda, claro que é sempre muito melhor. Perfeito. Mas o que tem hoje no mercado que pode ser eficiente, né? E até se aquele cigarro que eles falam que é um cigarro de mentira, mas que a pessoa tem a sensação de estar fumando, é hoje um recurso. Olha, não sei se você está se referindo àquele cigarro eletrônico. Isso, o eletrônico.
O cigarro... Cada uma, né? Mas enfim, vamos saber se é mito ou verdade, então, se tem algum efeito. O cigarro eletrônico, ele foi criado para ajudar a parar de fumar. Então, o cigarro eletrônico, ele tem um líquido lá dentro, que ele vaporiza esse líquido, e esse líquido pode ter uma série de coisas. Desde nicotina ou sem nicotina até, e é o problema atualmente que eles colocam alguns flavorizantes para dar um gostinho ali, né? Então ele foi criado inicialmente com o intuito de ajudar a pessoa a parar de fumar, tirar o cigarro da mão dela, mantém a nicotina, que é o que prende a pessoa ao hábito, e não tem o restante das coisas, todos os outros 7.000 e não sei quantas coisas, isso ali. E que essa pessoa usaria esse cigarro de uma forma de transição. Mas sempre que você pega uma boa ideia e você deturpa essa ideia, isso sai pelo tiro pela culatra. Então tem muita gente que acaba hoje fumando cigarro eletrônico e fica preso ao vício. Então as recomendações são não é para você usar cigarro eletrônico, você tem que abolir o uso de cigarro, de preferência com auxílio de um profissional, logo de cara. Existem medicações que vão te ajudar na sua ansiedade, desde PET de nicotina até remédios que ajudam você a controlar a sua ansiedade, dicas do especialista que for te ajudar para você tirar alguns hábitos da sua vida para te ajudar. E você precisa, na hora que você quiser parar de fumar, colocar todos os seus ciclos de amizade cientes de que você quer parar de fumar. E tem que ser uma comoção, um trabalho em conjunto de familiares, amigos do trabalho, amigas, em saber que você quer parar de fumar. Então, portanto, se eu sou amiga dessa pessoa e eu fumo, eu não vou fumar na frente dela. Tem que ser um consenso de todos, porque sozinho o ambiente te oferta muito facilmente. Então, por isso que a quantidade de gente que volta a fumar é muito grande. É uma sabotagem, né? Isso. Então, precisa de ajuda e de todos. E em qualquer idade, você vai ter benefício, quer você esteja saudável, quer você esteja doente. Olha só. Excelentes dicas, só posso agradecer, Dr. Murilo Neves, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Eu vou deixar um site da clínica, mas antes queria até dizer, eu sei que a gente tem um público muito grande, é até uma responsabilidade grande do Você Bonita, minha, da equipe, né, dos nossos convidados, porque a gente tem um público muito grande de adolescentes, de jovens que assistem o programa, né, de uma faixa etária realmente jovem, que é ali, eu diria, um momento que as pessoas querem se provar, querem experimentar coisas, querem crescer antes da hora e utilizam muitas vezes até mesmo o cigarro como um dos seus apoios. Eu passei por essa fase, já contei aqui, que na época da adolescência fumei. Hoje, quando eu lembro disso e vejo tudo, eu fico arrepiada, me faz mal ter vivido. Então, digo, gente, não precisa experimentar para se considerar um adolescente aí descolado. Isso não tem mais nada a ver, né, doutor? Hoje, o cigarro realmente é visto como algo muito ruim, que compromete, sim, a sua saúde de quem estiver com você e que não é legal e não é bacana você chegar num lugar e falar que fuma, né? Não. Hoje é muito bom a gente poder dizer isso. Não é bonito. Hoje é uma vergonha, sim. Ah, eu fumo. É vergonhinha, sim. Eu acho que quando tem que pensar por esse lado para ver se isso também se torna uma ajuda. Tem muitas coisas que aliciam o jovem, né? O jovem, ele é indestrutível dentro dele. Ele acha que ele não vai ter nenhum problema e ele vê esses problemas muito da idade adulta, muito longe da realidade dele. Mas é ali que começa. Então, e tem esses cigarros com sabor agora, que aliciam muitos jovens, com cravo. Adivinha qual é o primeiro cigarro que eu fumei, doutor? Esses aí de saborzinho, né? Falar, isso aqui é docinho, você tem que experimentar. O próprio cigarro eletrônico, ele tem uma série de aromatizantes que você pode colocar. E tem algumas pessoas acabam fazendo muito daquele narguile, né? Sim, também. Que também é prejudicial. É prejudicial, apesar de ocorrer uma certa filtragem ali do cigarro, das impurezas, ele realmente filtra um pouco, mas uma sessão de narguile acaba durando quase 1 hora, né, ou mais, e as pessoas fumam muito aquilo, então uma sessão de narguile é considerada como se você tivesse fumado ao redor de 100 cigarros. Nossa!
Sem cigarros. Sem cigarros. Pelo amor de Deus. Porque você fica uma hora inteira fumando, né? Até você queimar tudo tem tanta aquilo. coisa melhor para fazer na vida, gente. Nossa, doutor, obrigada pelas informações. E olha, é difícil? Mas não deixa passar muito tempo, principalmente se for jovem. Ainda bem que eu me liguei muito rápido. Eu fiz a parte feia e depois já me liguei muito rápido, porque eu estava sendo uma boba, uma idiota, vamos dizer assim mesmo, e cair fora dessa bem antes de comprometer outras coisas, ou de chegar numa idade e falar, ai credo, hoje é algo que não tem nada a ver com a minha vida, mas eu fico muito feliz de poder apresentar um assunto como esse e dizer, procura ajuda, né? Procura ajuda e tira isso da sua vida, que você não tem noção, tudo que vai melhorar. Volta o pique, né? Sim. Pra correr, pra fazer atividade física, pra sair, pra dormir melhor. Sente cheiro, tem mais gosto da comida. É verdade, até o paladar volta. Sim. Obrigada mais uma vez, Dr. Murilo Neves, cirurgião de cabeça e pescoço. Quem quiser saber mais, o site da clínica é o www.medprimus.com.br. MED, tá? O MED, então, é curtinho, MED Primus, com US no final.com.br. Vocês já encontram todo o trabalho do doutor. Muito obrigada, até a próxima. Grandes informações.